Olá, TPmiga! Será que é possível criar uma rotina para se manter produtiva na TPM? É sim, e hoje eu vou te mostrar como você pode criar a sua e por que isso funciona. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina, e eu te ajudo a dominar a TPM e criar uma rotina produtiva. O que acontece? A sua rotina, ela precisa ser um pouco diferente da habitual quando chega a TPM, por causa de algumas características que são comuns nessa fase. Por exemplo, a nossa disposição física mesmo para realizar tarefas diminui quando chega a TPM. Isso acontece principalmente por causa da presença, né, do aumento, na verdade, do hormônio progesterona, que é um hormônio sedativo, né? A gente sente mais sono por isso também. A gente costuma ter menor concentração, né? A mente ela fica muito agitada, muita informação chegando ao mesmo tempo, então a nossa concentração diminui, o nosso foco, a nossa capacidade de realizar mais de uma tarefa por vez também fica prejudicada, né? E especialmente a nossa autocrítica aumenta muito nessa fase, né? Então, por causa dessas características, você querer manter a mesma rotina das outras fases do ciclo, né, na TPM, mais te atrapalha do que te ajuda. Qualquer tipo de estabilidade, né, no sentido de eu sempre estar fazendo a mesma coisa, é na verdade uma ilusão, né? Como já diria Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Então, você muda de uma fase para outra do ciclo, assim como você muda de um dia para o outro, assim como você muda até dentro de um mesmo dia, né? Às vezes de manhã você está de um jeito, à tarde você está de outro. Mas o que acontece na TPM é que essas mudanças, elas são bem mais intensas, tá? E aí é bem improvável que você consiga, transpor, né, essas mudanças e manter a exata mesma rotina sem prejudicar a sua saúde física e emocional, tá? Tem gente que até consegue, mas, continuamente, não é continuamente, mas na verdade com frequência, acaba fazendo isso e prejudicando a saúde física e emocional, tá? Então, você precisa ajustar a sua rotina ao seu ciclo e não o contrário, beleza? Criar uma rotina diferente da habitual na TPM te ajuda a manter a consistência de hábitos importantes, né? Hábitos que vão ser essenciais aí para que você consiga dominar a TPM e realmente conquistar uma rotina produtiva, tá? É... Teve uma seguidora, né, que uma vez, eu acho que foi na pesquisa, ela falou assim: ah, eu tenho dois filhos pequenos e não dá para eu mudar a rotina, assim, né, para eu parar de fazer, diminuir meu número de atividades, senão tudo sai de ordem. O que você precisa fazer nesse caso, assim como com relação a qualquer compromisso contínuo que você tenha, né, é criar formas de adiantar o máximo de coisas possível, tá? Para que você só precise fazer o indispensável nessa fase, beleza? E evitar também outros compromissos eventuais, né, que podem ser realizados numa outra fase do ciclo, beleza? É... Teve um comentário também de uma seguidora que eu achei muito interessante, né? Ela estava meio desesperada, que ela é mãe de filhos gêmeos, e ela tinha marcado médico às 8 horas da manhã para os filhos na TPM, né? E ela estava assim, e ainda aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, eu tô uma bomba aqui, eu já estou estourando aqui, né?
E eu lembro que ela falou assim: quem faz isso na TPM? Então, é realmente você estar consciente, né? E evitar certos compromissos. Se fosse um médico de rotina que pudesse ser, né, feito numa outra semana, estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Então, é importante você estar atenta a isso. Beleza? Quando você cria uma rotina diferente da habitual para a sua TPM, você consegue então manter, né, essa consistência nessa fase, né? Principalmente de algumas atividades e hábitos que são essenciais para você dominar a TPM e para você conquistar uma rotina produtiva de fato. Beleza? Agora que você já sabe a importância de criar uma rotina diferente para a TPM, né, para que você consiga manter aí sua produtividade, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar o passo a passo para você criar a sua rotina. Vamos lá? Vamos lá então. O primeiro passo é você monitorar o seu tempo, tá? Fato é que o nosso tempo ele é limitado, né? Então, todas nós recebemos diariamente 86.400 segundos por dia, né? Tem até uma poesia que fala sobre isso que é bem legal, né? Eu não vou me lembrar aqui das palavras da poesia, mas acho que foi feita na televisão, inclusive, e rodou aí a internet, mas bem interessante falando sobre isso, né? A gente costuma a gente costuma pensar assim em relação a dinheiro, né? Ah, então eu recebo X por mês, é o dinheiro que eu tenho para gastar. E o mesmo acontece com o seu tempo, né? Todo dia você recebe 86.400 segundos por dia. E é esse o tempo que você tem para gastar, tá? E aí a gente passa cerca de 60 a 70% desse tempo com atividades essenciais ali à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, né, dormir, comer, né, se alimentar, descansar, a higiene pessoal, né, esse tipo de coisa, tá? Então, antes de saber como dividir o seu tempo entre as várias atividades que você precisa realizar, né, entre os vários papéis que você representa aí na sua vida, você precisa saber como você costuma usar o seu tempo hoje, num dia típico seu, tá? Eu tenho feito isso na última semana e eu tenho percebido, assim, alguns detalhes que antes passavam despercebidos, sabe? Então, por exemplo, eu percebi que eu levo mais tempo nos afazeres de casa do que eu imaginava. Claro que agora, né, mudou um pouquinho, que minha mãe viajou, querendo ou não, é uma grande ajuda, né, quando ela está aqui. Mas eu notei, assim, eu achava que eu demorava menos tempo, sabe? Tipo, lavando alguma roupa, alguma coisa assim específica, ou lavando louça, né? Esse tipo de coisa, tá? Eu percebi também que eu levo mais tempo no banho do que eu imaginava, né? No seguinte sentido, porque eu sempre tinha em mente assim, não, 20 minutos normalmente é o tempo ali que eu costumo tomar banho, né? Mas não é só o banho, né? Então tem o banho, aí eu saio do banho, eu pentio o cabelo, passo desodorante, espero secar, passo um finalizador, dou uma ajeitada no cabelo, não sei o quê. Então tudo isso é considerado ali o tempo do banho, né? E que eu não estava atenta a isso, beleza? Eu notei que eu preciso de um tempo de descanso maior depois do almoço, então eu já tirava um tempo de descanso, mas às vezes ainda ficava meio corrido, né? Então eu realmente preciso aí de um tempo de descanso maior. E eu notei também que eu ainda ando colocando muito do meu tempo em vídeos, né? Vídeos de YouTube e séries, enfim. Então, não que eu não vá dedicar nenhum tempo a isso, mas é algo que eu preciso prestar atenção, tá? Então, eu percebi isso fazendo o quê? Fazendo esse monitoramento do meu tempo, tá? Monitorar o seu tempo e saber, né, quanto tempo você costuma levar nas atividades de um dia típico, né? É importante que seja um dia típico, tá?
além de trazer clareza, né, sobre as mudanças de rotina que precisam ser feitas para que você domine a TPM e conquiste uma rotina produtiva, também evita que você superestime o seu tempo, né? E acabe planejando mais atividades do que você consegue dar conta, né? Do que o tempo que você tem disponível. E isso vai acabar te trazendo frustração, né? Naturalmente. Beleza? Se a sua rotina ela varia muito a cada dia, né? Então, um dia é muito diferente do outro. Lembra que o objetivo de monitorar o seu tempo é justamente você saber quanto tempo você costuma levar, né, nessas tarefas que eu chamei ali de sobrevivência, né, as atividades de sobrevivência, e definir o que fazer com o restante do tempo, tá? Então, não importa, na verdade, se todo dia você faz sempre as mesmas coisas ou se a sua rotina varia muito, tá? Nesse momento não é relevante, tá? E ainda, você monitorar o tempo vai te ajudar o quê? A ficar consciente se todas essas atividades que você realiza, elas são realmente essenciais e necessárias para você, tá? Então, quando você monitora seu tempo e sabe quanto tempo costuma levar nas atividades, né, de um dia típico, você evita planejar mais atividades do que consegue dar conta e passa aí a ter consciência de que mudanças de rotina são necessárias para você dominar a TPM e conquistar uma rotina produtiva. Beleza? Agora que você já sabe, né, depois de fazer esse exercício, você já vai saber quanto tempo leva aí nas várias atividades de um dia típico. Aí vai ser hora de você definir sua rotina ideal. Então, começa a pensar o seguinte: como seria um dia ideal para você? Então, que horas que você acorda, né? Que atividade você se dedica aí nas primeiras horas do seu dia? Que atividades são essenciais e não podem faltar no seu dia a dia, tá? Que atividade não tem relação aí com seus sonhos, mas são necessárias, né? Ainda estão sob sua responsabilidade, você precisa fazer. Quanto tempo você quer dedicar àquele objetivo que você vem adiando há muito tempo, né? Que horas que você vai dormir? Então, essas são perguntas que vão aí te ajudar a imaginar o seu dia ideal, tá? Vou fazer um exemplo aqui com o meu para você saber como que você faz isso, tá? Então, por exemplo, como é o dia ideal da Fernanda? Um dia típico, tá? Como é um dia típico ideal da Fernanda? Eu quero acordar naturalmente, sem despertador, tá? Mas num horário razoável, né? Mas sem despertador. Eu quero que a meditação seja a primeira coisa, a primeira atividade do meu dia antes de qualquer coisa, né? Então levantar, tomar uma água, escovar o dente e meditar, tá? Depois tomar o meu suquinho, fazer um alongamento, um exercício de voz, e aí tomar um café da manhã tranquilo, com tempo, sem pressa, sabe? É algo assim que eu prezo muito, né? Porque antigamente eu fazia tudo muito correndo, né? Tinha sempre algum compromisso de manhã cedo. Depois ter um tempo para trabalhar aqui na empresa, né? Aí almoçar, né? Ter um tempo de descanso depois do almoço, isso é muito importante para mim. Me dedicar depois a alguma atividade artística, né? Eu tenho várias aqui que eu me dedico no meu dia a dia. E aí, enfim, se precisar trabalhar mais um pouco e terminar as atividades cedo, né? Tá? As atividades que eu digo assim, né, da empresa. E aí, depois fazer alguma atividade física, jantar, e ter tempo livre para fazer o que eu quiser antes de dormir, né? E dormir até aí a faixa de meia-noite, né? Então, esse é o dia ideal da Fernanda, tá? Eu já faço tudo isso? Nem sempre, tá? Mas o que que acontece?
Definir o seu dia ideal vai te dar direcionamento na tomada de decisão diária, né, sobre que atividade você vai dedicar o tempo que você tem disponível naquele dia. E vai te ajudar também a mudar pequenos hábitos que são importantes para você dominar sua TPM e criar uma rotina produtiva, beleza? Não se preocupe, não se preocupe nesse momento se o seu dia ideal está muito distante da sua realidade hoje, tá? Não é a hora de você pensar em como você vai alcançar essa rotina, esse dia ideal, né? Você pode ir modificando aos poucos, ciclo após ciclo, né? Mas se você não tiver clareza de como você quer que seja a sua rotina, o seu dia ideal, você não vai saber o que precisa fazer para chegar lá, tá? Então, por exemplo, para mim, não foi algo que foi da noite para o dia, né? Hoje eu tenho quase esse dia ideal, né? Algumas coisinhas que eu preciso melhorar, questão de sono, que ainda está um pouco confuso, e aí eu acabo acordando mais tarde do que eu gostaria. Basicamente isso, assim, mas na grande maior parte já tá aí bem perto dessa rotina ideal. Mas sim, não foi de uma hora para outra, né, foi algo que eu fui incorporando, incluindo na minha rotina ciclo após ciclo, né. Então, eu já venho há alguns ciclos pensando em formas de melhorar minha rotina de sono, e ainda não está do jeito que eu quero, ainda não está ideal, mas, eu só sei que eu preciso fazer algo para mudar isso, porque eu tenho essa clareza de como eu quero que seja a minha rotina, beleza? Então, quando você define seu dia ideal, você consegue tomar decisões diárias, né, sobre que atividade você vai dedicar o seu tempo disponível naquele dia com mais facilidade. E também você consegue mudar, né, pequenos hábitos que vão te ajudar a dominar a TPM e criar uma rotina produtiva, ok? Depois de definir o seu dia ideal, é hora, então, de você definir uma rotina reduzida para os dias de TPM. Quando você sai da fase ovulatória e entra na fase pré-menstrual, né, você vai notar de início, né, algumas mulheres têm um pouquinho de indisposição na fase ovulatória, então no início da fase pré-menstrual, você nota um aumento aí nessa disposição, né? Mas ao passar do tempo, né, nessa fase, quando chega mais para o final, é bem comum que a mulher experimente uma diminuição da disposição física mesmo, né? Então, mais para o final da fase ali, alguns dias antes da menstruação. E o número de dias varia muito de uma mulher para outra, depende do número de dias do seu ciclo, depende de como é sua TPM, depende de um monte de coisa. Mas o mais importante é você criar uma rotina reduzida para esses dias, tá? Então, na hora de definir essa rotina ideal, que é uma rotina reduzida, né, para sua TPM, você precisa pensar no seguinte: você precisa pensar em dedicar menos tempo a cada uma das atividades de rotina. Então, aqui, por exemplo, eu costumo fazer 20 minutos de alongamento por dia, né, com exceção dos dias de aula de yoga, que aí é o tempo da aula lá. Mas diariamente eu costumo fazer 20 minutos. Nos dias que eu tenho menos disposição, eu faço 5 minutinhos na cama mesmo. Então, já levanto, já dou uma alongada para um lado para o outro, né? Principalmente as costas, que é o que mais me incomoda no meu dia a dia. E pronto, já está suficiente, entendeu? Eu estou mantendo a minha rotina ali sem tanto esforço, porque no alongamento eu pego o tapetinho, eu boto o tapetinho, eu boto a roupa, eu boto uma música, um negócio, então tudo isso leva tempo, né? E eu posso fazer aqui nesses dias com menos disposição,
desse jeito, fazendo 5 minutinhos na cama mesmo, tá? Então, primeira coisa, dedicar menos tempo a cada uma das suas atividades de rotina. Segunda coisa é você pensar em realizar uma tarefa de cada vez, né? Ser multitarefa não costuma funcionar muito nesse momento, tá? Então, o que que acontece aqui, né? Eu tenho o hábito, por exemplo, de aproveitar o tempo entre uma tarefa e outra para fazer alguma outra coisa. Então, vamos dizer que eu estou ali, estou fazendo o almoço, e aí tem algo no fogo e tal, aí eu já vou lá na área de serviço, já agilizo alguma coisa, entendeu? Ou então já vou adiantando a louça, né? Quando eu estou trabalhando aqui na empresa, por exemplo, eu faço alguma coisa nas pausas, né? Então eu trabalhei um tempo ali, já deu aquela canseirinha, aí eu pauso e vou tocar um pouquinho de piano, ou vou estudar alguma coisa, né? Aí depois eu volto. Então, eu tenho esse hábito. Eu sou, né, naturalmente aí multitarefa. Mas na TPM, nesses dias de menos disposição, eu não consigo fazer isso, né? Então, eu faço uma coisa de cada vez mesmo, né? Devagar, ou eu paro ali para descansar mesmo, né? Entre uma atividade e outra. Então, é, então, essa é uma forma, né, de você continuar aí mantendo as atividades durante a sua TPM. É você virar monotarefa, né? Se você é como eu, multitarefa, é você virar monotarefa nesse momento. Realmente começar uma outra atividade só depois que você acabar a outra, tá? Se você já é monotarefa, permaneça assim, né? Eh E você precisa pensar também em incluir mais atividades de autocuidado. Você vai ver o quanto o autocuidado é essencial para você dominar a sua TPM. Vai melhorar muitos aspectos na sua TPM, não só físicos, né, que muitas mulheres têm muitos sintomas físicos nesse momento, mas emocionais, a sua mente, o seu emocional vai transformar completamente. Então, eh, na hora de você definir essa rotina reduzida, você inclui mais atividades de autocuidado, porque na verdade quando você começa a reduzir o tempo em outras atividades, vai te sobrar mais tempo, tá? Então é importante você incluir esse tempo do autocuidado. Beleza? Definir uma rotina reduzida para a sua TPM te ajuda a passar por essa fase com mais tranquilidade, né? E mesmo assim manter a consistência de atividades e hábitos que são muito importantes para você conseguir criar uma rotina produtiva, beleza? Se você tem muitas demandas contínuas no seu trabalho, por exemplo, né? Mais necessidade ainda você tem de se planejar, né? Em relação aos outros papéis que você representa, para você evitar se sobrecarregar de atividades nessa fase, né? Então, a minha dica é a seguinte: para de ficar reclamando do tempo que você não tem tanto controle e começa a organizar o tempo que você tem controle, tá? Se no seu trabalho não dá para fazer muito isso, faz com relação aos outros papéis que você representa. Ok? Isso vai te ajudar muito a não se sentir sobrecarregado. Então, quando você define uma rotina reduzida para a sua TPM, você consegue passar por essa fase com mais tranquilidade e, mesmo assim, manter aí a consistência, né, com atividades e hábitos que são muito importantes para você criar uma rotina produtiva. Beleza? Bom, recapitulando então, vamos lá. Então, nesse vídeo, né, você aprendeu que é possível, sim, você criar uma rotina para se manter produtiva na TPM, né? E o primeiro passo é você entender a importância de criar uma rotina diferente da rotina habitual, né? E assim você vai conseguir manter a consistência nessa fase,
o que é essencial para a mudança de hábitos importantes para você dominar a TPM e manter uma rotina produtiva, tá? Para criar essa rotina aí ideal para sua TPM, você precisa de 3 passos, né? Então, o passo 1 é monitorar o seu tempo. Quando você monitora o seu tempo, e sabe, né, quanto tempo aí você costuma levar nas atividades aí de um dia típico, você evita planejar mais atividades do que consegue dar conta, né? E passa a ter consciência de que mudanças de rotina são necessárias aí para você dominar a sua TPM e conquistar aí a tão sonhada rotina produtiva, beleza? O passo 2 é você definir a sua rotina ideal, né? Como é um dia ideal para você? Quando você define o seu dia ideal, você consegue tomar decisões diárias, né, sobre que atividades você vai dedicar o seu tempo disponível naquele dia, com muito mais facilidade, né? E também mudar pequenos hábitos que vão te ajudar aí a dominar a TPM e criar uma rotina produtiva, beleza? O passo 3 é você definir uma rotina reduzida para a TPM. Então, você vai pegar essa rotina ideal e você vai criar, definir uma rotina reduzida, né? Lembrando aqui, pensando em quê? Nessas 3 coisas aqui, ó. Menos tempo a cada uma das atividades rotineiras, né? Realizar uma tarefa de cada vez, então não ser multitarefa nesse momento e incluir mais atividades de autocuidado, beleza? Quando você define uma rotina reduzida, né, para a sua TPM, você consegue passar por essa fase com mais tranquilidade e mesmo assim manter a consistência com atividades e hábitos que são importantes para você conquistar a sua rotina produtiva. Beleza? Então, ó, se você realmente quer dominar a TPM e conquistar uma rotina produtiva, siga esse passo a passo, tá? Crie aí a sua rotina para a TPM seguindo esse passo a passo. Beleza? Então é isto. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo que eu compartilho por aqui. Manda aí para uma amiga sua, né, que vive reclamando da TPM para ajudar ela a melhorar, né, a rotina aí durante essa fase, beleza? Na próxima quinta-feira, às 19 horas, eu vou entrar aqui ao vivo, né, para te ensinar como organizar a sua agenda e ser mais produtivo, beleza? Então, ó, coloca um lembrete, já começa aí organizando a agenda, coloca um lembrete da sua agenda e vem me encontrar ao vivo, tá bom? Lembra sempre que a sua TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.